Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa da redação desta terça-feira, dia 13 de março do ano 2018. Hoje está previsto a vinda aqui para bater um papo com a gente da vereadora Renata Martins, PTC. A sessão da Câmara ainda se desenrola e logo que termine, certamente a vereadora virá para aqui para a gente conversar com ela. Queremos agradecer mais uma vez a sua audiência, a conexão com a Litoral FM 87,9 de Maracajaú, a quem a gente cumprimenta Jackson, cumprimentamos também a Robinho, enfim, a todos os ouvintes aí da Litoral FM em Maracajaú, a Biel, a Marigildo, a todos da Mesa Azul, a turma da Ponta de Anéis, Conjunto São Luís, Conjunto Vila Nova. Lembrando que no dia 28 de abril, próximo mês, a Litoral FM fará evento de comemoração aos seus 17 anos de fundada, de criada, de instalada aí na praia de Maracajaú. Portanto, dia 10 de abril realmente é quando a gente subiu a primeira antena, é quando a gente colocou o transmissor no ar, a Litoral no ar, e é uma história muito legal, muito interessante, de quando chegou essa rádio aí em Maracajaú, que oportunamente nós iremos contar, mais uma vez, nunca é demais a gente contar, repetir aquilo que é bom, aquilo que nos faz bem, aquilo que foi criado para servir a comunidade. Portanto, aguarde que nós teremos um festival, teremos 3 kits para sortear com os ouvintes, né? Vamos vender aí umas cartelas aí do Festival Solidário, pelos 17 anos da Litoral. Vamos fazer esse evento em frente à rádio, tá certo? Que será filmado para todo mundo nesse momento da boa música. Aí, inclusive, com a prata da casa, com Bruno no teclado, Valnieri. Vamos fazer assim uma noite de música boa, de musicalidade que soa bem aos nossos ouvidos. Então, além desse momento de descontração, de boa música, nós estaremos, fazendo aí esse festival para os ouvintes. O festival não precisa se preocupar, porque ele será transmitido pela rádio, com cartelas computadorizadas, como nós temos feito aí em Maracajaú, inclusive para outras instituições. Portanto, vai ser muito bacana, a gente agradece aí a todos que irão participar. Já temos alguns colaboradores, vamos, se Deus quiser, completar a lista. Maurício Pereira, tá ligado, parabéns pela conquista. Exatamente, Maurício. Tanto o jornal quanto a Litoral FM completam este ano, 17 anos. O jornal, o Litoral, já completou em 20 de janeiro e a Litoral FM completará no dia 10 de abril, mas vamos fazer esse evento no dia 28 de abril, último sábado de abril. Muito bem, nós temos aqui alguns assuntos. Eu quero já lembrar mais uma vez que dia 23 agora de março, 23 de março, às 10 horas, no auditório do Fórum Municipal Desembargador Wilson Dantas, aqui em Ceará-Mirim, haverá uma audiência pública promovida pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, com o Fórum Municipal de Ceará-Mirim. A desembargadora Maria Zeneide Bezerra, que é a desembargadora corregedora do tribunal, está promovendo essa audiência exatamente para ouvir a população, ouvir os jurisdicionados da comarca de Ceará-Mirim, que tem Pureza, que tem Rio do Fogo, e que certamente esses municípios virão participar com seus representantes,
com a sociedade civil organizada vindo participar. Doutora Zeneide, como em sua atuação na justiça, ela é muito democrática, aliás, muito não, que ninguém nem é muito nem é pouco, a pessoa é ou não é. E doutora Zeneide, ela é democrática, diz, inclusive no convite, que esta audiência pública, ela atende a um preceito constitucional, que é o artigo 1º, parágrafo único, que o poder emana do povo e em nome do seu povo, em nome deste povo, precisa ser exercido. E assim ela quer escutar, quer ouvir de como está o trabalho da justiça aqui em Ceará-Mirim. Então é dia 23, agora de março, às 10 horas, no Fórum Municipal Desembargador Wilson Dantas, aqui em Ceará-Mirim, para Rio do Fogo, Pureza e Ceará-Mirim. Vamos lotar aquele fórum. Eu boto fé, porque depois não adianta ficar falando nas esquinas, eu fui no fórum e fui mal atendido, ninguém me atendeu bem. Vai lá dizer. Esse é o momento, esta é a oportunidade, né, que cada um jurisdicionado tem de falar desse atendimento. E é para isso que essa audiência vai ocorrer. Chiquinho, no Rio de Janeiro, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, um abraço em Og, em todos aí no Rio de Janeiro, da família. Clenilton Santos, muito obrigado, boa noite, amigo. Doutor Glaucio Tavares, boa noite, doutor Glaucio, pré-candidato a deputado federal por Ceará-Mirim, aliás, de Ceará-Mirim, não é só por Ceará-Mirim. Doutor Glaucio é pré-candidato de Ceará-Mirim pela região do Mato Grande Litoral. Entendeu? Então, um abraço, Glaucio. Depois gostaria de falar com você, acho que te mandei até uma mensagem hoje, e gostaria de falar com você, ok, amigo? Forte abraço para você. Aguardando aqui a vereadora, já terminou a sessão, pelo jeito aqui, né? Ainda não, ainda está havendo a sessão da Câmara, vai se prolongando um pouco. Mas logo que termine, a vereadora Renata Martins virá aqui para a gente bater um papo com a vereadora Renata, que é do partido PTC, acho que é Partido Trabalhista Cristão, né? PTC. Então, enquanto isto, nós vamos ouvir logo a participação da jornalista. Nós temos hoje mais um áudio de uma conversa que o repórter cidadão Marcos Farias teve com o senador José Agripino, lá em Brasília. Nós somos um programa democrático e aí a gente vai trazer em instante a participação do senador José Agripino. Porque agora eu gostaria de chamar a colega Ana Ruth Dantas para a sua participação com o Política em Foco, agora da redação. Vamos lá, Júnior. Olá, ouvintes do Política em Foco. Há pelo menos 15 dias, o presidente Michel Temer reuniu todos os governadores em Brasília, trouxe o tom de que a União vai ajudar os estados a enfrentar a problemática comum da insegurança pública. E naquele momento, quando todos aguardavam que o presidente Michel Temer fosse anunciar a liberação de recursos, ele anunciou recursos, mas não liberados. Uma linha de crédito foi posta para os estados no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no BNDES. O detalhe é que nem todos os estados têm saúde financeira, têm lastro para assumir esse financiamento que vai ser feito ou que vai ser oferecido pelo BNDES. E detalhe, entre esses estados se encontra o Rio Grande do Norte. Meus caros ouvintes, o estado Potiguar não faz parte da lista de unidades da federação que serão beneficiadas com um crédito financeiro do BNDES para a segurança pública. Essa informação, inclusive, já foi confirmada pela própria assessoria de imprensa do banco. E a justificativa é simples. O Rio Grande do Norte não tem lastro financeiro para, teoricamente, honrar a dívida ao longo dos próximos 8 anos. Mesmo assim, é bom a gente ponderar, o governo do estado disse que vai pleitear
pelo menos 180 milhões de reais para a reestruturação da segurança no Rio Grande do Norte. Isso foi o que já adiantou a secretária Sheila Freitas. É claro que vale a pena tentar, embora já saibamos que vem negativa do BNDES. Eu volto com outras informações sobre a política aqui no nosso Política em Foco com Ana Ruth Dantas. Muito bem, de volta aí, tivemos a participação da colega jornalista Ana Ruth Dantas. Amanhã, por exemplo, é dia da nossa participação, amanhã quarta-feira, não é? É dia da nossa participação no programa Panorama do RN, apresentado pelas jornalistas Ana Ruth Dantas e Virginia Celli. Muito legal esse programa, porque a gente leva as notícias aqui de Ceará-Mirim da região para todo o Rio Grande do Norte. Saiu, tem uma manchete aqui no portal de notícias Tribuna do Norte, muito interessante. Eu vou ler a manchete e aí a gente gostaria, inclusive, de você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, se puder, dar a sua opinião, que é muito importante. Os temas que a gente suscita aqui, levanta aqui, falamos aqui, é bom que você, né, poste a sua opinião. E a minha opinião é essa, sem problema. Né? A gente está aqui não como dono da verdade, mas abrindo o programa da redação, como eu digo sempre, nessa construção de um momento diferente, novo, melhor. Né? É nessa direção que a gente quer que o programa da redação sirva à sociedade brasileira, sirva à sociedade potiguar e, em particular, à sociedade daqui da região, Ceará-Mirim, enfim, onde a gente tem aqui uma grande audiência. Então, é nesse sentido que a gente quer. Então, esse assunto que eu vou suscitar agora é muito interessante, que está aqui na Tribuna do Norte. Antes, porém, deixa-me ver aqui e agradecer a Paula Massal, Edil Massal, Chiquinho já falei, Joana Dark está lá embaixo, enfim. Agradecemos, portanto, a todos, tá certo? Inclusive aí em Maracajaú, pela audiência, Caraúbas, Pititinga, Zumbi. Alô, Jânio Costa, um abraço. Vamos agendar o programa, viu, Jânio, em uma sexta-feira, aí para Caraúbas, fazer aí direto de Caraúbas. Eu só faço esse programa em alguns locais que tem, fora a rádio, em Maracajaú, onde tem internet, não é? Internet da Claro, que o nosso plano é da Claro, e aí a gente faz com a internet da Claro, que por sinal é muito boa, e a gente faz o programa em qualquer lugar, no meio da rua, em qualquer canto, tá certo? A gente faz. E aí temos um programa agendado para a Praia de Caraúbas, na casa do amigo Jânio Costa. Muito bem, vamos aqui. Jornal Tribuna do Norte tem a seguinte manchete hoje: Juiz Federal do Rio Grande do Norte libera importação de maconha e critica restrições ao plantio. Vamos ler isso bem direitinho, que é para a gente entender. E alguém não ficar pensando que se está se fazendo aqui qualquer apologia, né, ao consumo da maconha, etc. E tal. Vamos ter muito cuidado, inclusive, quando se trata desse assunto. Então vamos ver aqui. E você pode dar a sua opinião, porque no final você vai compreender bem direitinho o que é que o juiz Walter Nunes diz. A matéria é a seguinte: o juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior concedeu um habeas corpus para a polícia se abster de adotar qualquer medida que cerceie a importação de sementes suficientes para cultivo de 6 espécies de maconha, cujo cultivo terá fins exclusivamente medicinais. São importadas sementes de cannabis sativa e cannabis indica. Segue aqui a matéria da Tribuna do Norte. A mulher autora do pedido anexou ao processo um laudo médico apontando que é portadora de doença de Parkinson e uma declaração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre a possibilidade de uso de seus laboratórios para
parametrização do medicamento com fins de tratamento. O magistrado ressaltou, em sua decisão, que vários países reconhecem a eficiência do uso terapêutico da cannabis sativa, inclusive com suporte em diversos estudos científicos e experiências internacionais. Países como Canadá, Alemanha, Holanda e Itália, a fim de assegurar o processo de qualidade de tratamento à base de substância entorpecente, regulamentaram o seu uso para fins medicinais. Ainda traz a matéria da Tribuna do Norte. Ele chamou a atenção ainda que os exemplos do uso controlado e até amplamente permitido pelos estados são muitos. Em países como a Bélgica, desde 2001, pacientes acometidos por glaucoma, esclerose múltipla, AIDS, dor crônica, podem usar remédios à base de maconha. Aspas. Aliás, quanto à propriedade medicinal da cannabis sativa, não há o que se questionar, tornando-se bizantina a exposição neste julgado de diversas matérias científicas a respeito. Isso porque a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, reconhece os fins terapêuticos da cannabis sativa, escreveu o magistrado. Bom, aí finalizando, a matéria diz o seguinte: o juiz observou ainda a incoerência de reconhecer o uso, mas não disciplinar o plantio. Abre aspas. Além de permitir o maior acesso das pessoas ao tratamento à base do canabidiol, o plantio e o cultivo em solo nacional fomentaria a pesquisa acadêmica e a exploração pela indústria farmacêutica. Não fosse o campo da pesquisa outra área a ser prejudicada com a restrição. Até mesmo pelo viés econômico-financeiro, a vedação ou omissão em disciplinar o plantio não mostra ser o caminho mais adequado a ser percorrido. Fecha aspas, frisou. Então, veja bem. Está aí essa questão agora, digamos, prego batido, ponta virada, do ponto de vista de interpretação por um magistrado federal, que é o juiz Dr. Walter Nunes, que para este fim de tratamento de saúde a essas doenças graves de Parkinson, a esclerose, etc., você poder importar as sementes para apenas e exclusivamente, como diz o despacho de Dr. Walter Nunes, para esse fim de tratamento medicinal. Portanto, inclusive, não é, a senhora, a mulher que não tem o nome dela, creio que para preservar, evidentemente, ela já leva um laudo, né, um parecer da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em que a universidade coloca os seus laboratórios a fim de parametrizar, ou seja, trabalhar e transformar, né, a matéria-prima, a cannabis, em o produto final de consumo como medicamento. Essa é uma questão que agora, à luz da legalidade, está tranquilamente acessível. Embora que, creio aí, eu não sou jurista, mas alguém que é jurista, é advogado que está assistindo ao programa pode dar essa opinião, pode haver aí algum recurso para uma outra instância da justiça para que isso não seja feito aqui no Estado. Mas está aí uma decisão já de um juiz federal e agora é esperar que para esse uso, se está comprovado cientificamente, e se já tem na literatura da medicina, países, Canadá, Bélgica, Itália, Holanda, que já usa a cannabis
para este fim, dando resultado, que bom que venha minimizar, venha tirar as dores, tirar o problema de saúde de quem assim faz o uso, poderá fazer o uso da cannabis. Muito bem. Maria Maíse, muito obrigado. Presidente Joventina Simões, muito obrigado. Presidente da ACLA, Joventina Simões. Presidente da Academia Ceará-Mirinense de Letras e Artes, Pedro Simões Neto. Um abraço, presidente. Muito obrigado. Legal, para o Zap. Vou ler aqui, então, presidente, essa mensagem. Grande abraço a meus conterrâneos. Antônio Oliver. Olha, Joventina, Antônio Oliver, que comenta logo a você, não sei se você lembra. Você lembra, Joventina? Eu acho que não dele, mas do pai dele. Muito conhecido em Ceará-Mirim. Chamava-se Joaquim do Ouro, viu, presidente? Então, Antônio Oliver está na Itália, né, Antônio? Itália, né? Acho que é Itália. Muito bem, é um grande estilista europeu, no mundo da moda sempre teve essa tendência, essa queda, essa habilidade, né, que veio com ele, né, do desenho para a arte, enfim, e hoje brilha no velho continente, né, na Europa, daqui de Ceará-Mirim, e nos orgulha muito, viu, Antônio? Um forte abraço para você. Deixa eu ver se consigo ler. Eu tenho um outro assunto para tratar com você, mas deixa me ver aqui se eu vejo a mensagem de Joventina. É para ler aqui, presidente? Se for, a gente já lê aqui. Vamos ver aqui. Não, não. Muito bem. Sim, ela viu, tá? Este é um dos programas Isso. Porque ontem, no programa de ontem, eu conversava aqui com o diretor da Biblioteca Pública, doutor José Pacheco Dantas, aqui de Ceará-Mirim, não é biblioteca, acadêmico da ACLA, e nós tratávamos, o Gernaldo veio aqui para falar que amanhã haverá o lançamento do prêmio de poesia Adélio de Oliveira, né, o 24º ano desse prêmio. Olha que teve vários anos, né, sem ser realizado esse prêmio. E aí a gente conversava sobre isso, né? Vai ser amanhã, às 8h30 da manhã, na biblioteca, o lançamento. À tarde vai ter um recital, vai ter um sarau, enfim. E Gerinaldo falou da programação cultural das ações da biblioteca, com o projeto Biblioteca nas Escolas, da dificuldade que tem, da logística. Eu, às vezes, fico, não sabe, Joventina, sem compreender. E o ano passado, a gente disse o ano todo, e nós vamos repetir, espero, que Ceará-Mirim tem hoje, pelo menos no que tange a questão da cultura, da arte, enfim, do mundo acadêmico, tá as pessoas certas, no lugar certo, e a gente tivemos um avanço muito grande, né? Ceará-Mirim, no que diz respeito à cultura, à arte, enfim, foi muito legal o ano passado, porque tem essas pessoas certas no lugar certo. E ontem, no nosso papo, e aí Joventina está dizendo aqui que esse é um dos projetos, né, um dos programas, né, da ACLA, desde o tempo de Pedro Simões. Isso foi idealizado, que a academia faria a biografia dos patronos das escolas. Muito bem. E aí, Joventina, isso a gente, né, foi legal você ter mandado aqui essa. Já houve, está havendo uma conversa literária muito legal, já teve sobre Adele, teve sobre outras personalidades do mundo literário de Ceará-Mirim, e é muito bacana, não é? A ACLA fazer isso, se propor a fazer isso. Agora, eu gostaria de trazer aqui. Olha aí, Antônio Oliver foi homenageado pela ACLA em novembro. Muito bem. Grande abraço aí, que legal. Maurício está dizendo o seguinte, lá de Recife: desculpe fazer uma pergunta fora do contexto. Em Ceará-Mirim tinha um lutador chamado Poti.
Não, lutador tinha Itamar, né, tinha Gavião, mas Potizão era presidente da Liga Desportiva com João Batista, viu, Maurício? Lutador Poti não. Me lembro de Itamar, luta livre, grande Itamar, né? Arlindo Gavião, outro grande lutador aqui de Ceará Mirim, luta livre também. Enfim, na época de Bernadão, Touro Novo, né? Era inclusive em frente ali em casa, na rua General João Varela, eu assistia, só atravessava a rua, ali fazia o ringue, era no chão, era uma onda danada, menino para danado dava. Viu, Maurício? Muito bem, então voltando a essa questão, Joventina, o ano passado, no final do ano, eu estive prestigiando na escola Severino Pinheiro, Escola Municipal Severino Pinheiro, lá em Mineiros, um trabalho, como é o nome, Júnior, daquela professora? Elisane, professora Elisane. Olha, um trabalho fantástico. Ela chegou a produzir um livro, não é, sobre a comunidade, a história de Mineiros. Olha, foi muito a origem do nome, os primeiros habitantes, como é que se deu. Enfim, foi um livro assim muito bacana, com os meninos pesquisando, com os mais antigos, né, os mais idosos. Tem um livro, olha, muito bem. Olha, Joventina, o livro ainda está aqui, ó, nesse formato, né? É como a gente diz, uma boneca. E esse livro, que tem o nome Mineiro, Conhecendo Nossa História, Escrevendo Nossas Memórias. Olha, é muito legal esse livro, né? Tem poesia, tem tudo sobre Pode entrar, pode entrar. Opa, Joab, vamos sentando aí, a vereadora Renata senta aqui. Então, veja, pode fechar aí, Renata. Senta aqui, Renata. Então, esse livro que está aqui, né, nesse formato, o que acontece? Professora Sandra, filha do nosso amigo Fernando Gomes, lá de Matas, ela já encaminhou para a Secretaria de Educação essa informação que eu tenho para ser editado. Muito bacana mesmo esse trabalho. E aí, Joventina, é o seguinte, Joventina está interagindo com a gente, viu, Renata? E aí é o seguinte, esse trabalho que a ACLA se propõe a fazer com os patronos das escolas, que bom. Aí fica uma sugestão aqui, né, uma opinião pessoal minha. Pegaria, por exemplo, um trabalho como esse, que foi feito pelas crianças, muito de pesquisa na comunidade, com a orientação dos professores, e aí a ACLA podia fazer, sei lá, uma revisão, né, dar uma incrementada, uma crescida, enfim. Mas fica apenas a sugestão, a gente agradece aqui, também já a participação do professor Anderson, e Renata chegou agora, vereadora, Júnior, vamos abrir já para mostrar aqui a vereadora, que acaba de chegar. A sessão hoje foi corrida, não foi? Eu estava assistindo aqui, vamos já conversar com Renata. Ainda está rolando, parece? Está rolando, eu que saí um pouquinho mais cedo, mas ainda está rolando por lá. Eu estou vendo aqui, o negócio está animado hoje por lá. Muito bem, e sobre esse assunto que eu tratei agora, que é uma matéria da Tribuna do Norte, sobre a importação de semente da maconha, fica aí, tá certo, mais uma vez o seguinte registro. Aqui é um fato, é uma matéria, e dentro de um despacho da decisão do juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior, tá ok? Vamos perder tempo não, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar a matéria com o repórter cidadão, porque aí, em seguida, nós já entraremos conversando com a vereadora Renata Martins, PTC, tá certo, aqui de Ceará Mirim. Vamos, portanto, a matéria. Esse Marquinhos, seu colega, não tem jeito não, em Brasília, entrevistando o povo, viu? Vamos lá. Bom dia, senador José Agripino. Marcos Farias, do programa da Redação, com o jornalista Irã Costa. O que o senador José Agripino e o seu mandato tem feito para ajudar a cidade de Ceará Mirim? E neste ano de 2018, o que o senhor pretende colocar de emendas para o nosso município? Eu queria cumprimentar os amigos ouvintes
dessa prestigiosa rádio. Estou aqui ao lado do vereador Marcos Farias, que me visita, ao lado do prefeito Bastinho de Itaipu, e vem trazer as suas reivindicações renovadas para o município de Ceará-Mirim, que tem sido contemplado por mim com as minhas emendas na educação, em vários setores e segmentos da ação pública, e me visitam até porque vieram para um evento do qual eu participei também ontem, que foi a assinatura do convênio da internet para todos dos municípios que vão, a partir de maio, passar a dispor da internet em banda larga para atender principalmente a postos de saúde, unidades de saúde e escolas em inicialmente 2.700 municípios do Brasil, onde muitos municípios do Rio Grande do Norte estão incluídos. Mas também a assinatura de uma coisa que foi uma batalha pessoal minha, que foi a sanção da lei que vai liberar 2 bilhões de reais para os municípios do Brasil, sendo 1 bilhão para investimento na área da saúde, 600 milhões na educação e 400 milhões na assistência social. E eu estive lá no Centro de Convenções, ao lado dos prefeitos. Marcos estava lá, Bastinho, muitos prefeitos estavam lá para participar do final, da conclusão dessa nossa luta. E Marcos me procura agora solicitando mais empenho e emendas que ele verbaliza, ele traz o pleito do povo de Ceará-Mirim, em nome dos vereadores de Ceará-Mirim, coisa que vai ser objeto das minhas preocupações e da minha atenção especial. Porque se há uma coisa que eu respeito é a opinião do vereador. O vereador está em contato permanente com o povo, sabe diretamente da opinião do povo o que é preciso fazer. E traz para a gente, para que a gente possa buscar, lutar por verbas para fazer a vontade do povo. Eu quero, portanto, agradecendo essa oportunidade que Marcos me dá, mandar um grande abraço para todo o povo de Ceará-Mirim e todos aqueles que ouvem no Vale do Ceará-Mirim, na região do Mato Grande, ouvem o prestígio dessa emissora de rádio, que me dá a oportunidade de falar, de emitir opiniões e de prestar contas a este querido povo do Rio Grande do Norte. Irã Costa, Marcos Farias, repórter cidadão, para o programa da redação. A gente agradece ao senador José Agripino, sempre prestando muito contas do seu governo, ajudando o Ceará-Mirim e a toda a região do Mato Grande. Valeu, Irã. A feira estaremos ao vivo no programa. Muito bem, estamos de volta. Tem que rir, porque o Marquinhos é o cara, né, rapaz? Olha, antes da gente conversar com o Renato, eu já tenho uma mensagem para você aqui. Emílio diz assim: boa noite, meu ex-professor Irã Costa, como sempre, o programa Altura, ilustrado com a presença do amigo Joab, olha aí, Joab, e da querida vereadora Renata Martins. Aproveite e manda um alô para a Emília aí, Renata. Com certeza, quero mandar um alô para Emílio, né? Agradecer pelo carinho, ele que está sempre interagindo nas nossas redes sociais, né? Reconhecendo as ações da gente, está sempre realmente dando aquele feedback. Eu agradeço demais, que é disso que a gente precisa. E também a Joventina, que você falou que está com a gente aqui, né? Eu acompanho de longe, assim, mais ou menos, mas admiro bastante a pessoa dela. Muito bem. Olha, uma notícia aqui, antes da conversa com a vereadora Renata. Em audiência de conciliação, notícia quentinha, eis a razão da vantagem, né, dessas redes sociais, internet e tal. E agora a gente, inclusive, vai saber a opinião da vereadora Renata sobre essa internet para todos, que é fantástico isso, me parece. Em audiência de conciliação, vigilantes voltam ao trabalho a partir desta quarta, graças a Deus, diz assim o subtítulo. Representantes da categoria estiveram reunidos no Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, JUSC, com o Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Rio Grande do Norte. Muito bem, resolvido isso aí. Agora a gente passa aqui a conversar, bater um papo com a vereadora Renata Martins, que eu já vinha desde o ano passado, vendo se ela vinha e tal, mas, como a gente diz, o tempo é de Deus e tudo tem seu tempo, né, Renata? Primeiro, prazer muito grande recebê-la aqui no da redação. Eu acho que ela queria deixar, viu, Júnior, para vir quando tivesse com esse cenário novo, viu, Joab? Eu acho que ela estava adivinhando. Mas era isso mesmo. Muito bem. Renata, vereadora, como é que foi o primeiro ano do seu mandato, né, para que as pessoas tomem conhecimento, né, enfim, uma espécie de prestação de contas aqui que fica registrado e seus
as pessoas de Ceará-Mirim vão acompanhar. Como é que foi o mandato de Renata no primeiro ano? Boa noite, né? Antes de tudo, eu quero saudar os ouvintes. Quero agradecer, Irã, o convite, né, de estar com você mais uma vez. A gente se encontrou ano passado, pouco mais de um ano, no Dia da Mulher. Isso. E agora é a oportunidade que a gente está tendo novamente de trocar uma ideia, e agradeço bastante esse espaço. Em relação à sua pergunta, é um pouco difícil de definir esse primeiro ano, porque eu talvez não divida a atuação parlamentar como 1 ano, 2 anos. Realmente apenas o ponto de partida, né? Realmente foi o ponto de partida. Eu posso dizer que foi cheio de desafios, não posso dizer diferente, não posso realmente dizer que foi fácil, porque, antes de tudo, quando eu entrei com uma nova proposta de mandato, né, na Câmara, eu tive que quebrar uma barreira, que é a barreira do preconceito. Antes de tudo, o preconceito de ser mulher, o preconceito de ser jovem, o preconceito de ser estudante. Então, ao passo que muita gente vê uma oportunidade de renovação, outras pessoas talvez enxerguem com imaturidade, ou a gente é uma frutinha verde ainda, né? Muitos dizem. Mas, por outro lado, eu posso dizer também que eu cresci bastante. Eu cresci muito em experiência, cresci bastante. Na minha área, eu sou estudante de Direito e eu posso dizer que eu aprendi bastante. Antes eu pensava, poxa, será? Como é que eu vou realmente conciliar isso aí e tudo mais? Mas eu posso dizer que isso tem me ajudado bastante até nisso. Eu posso contribuir como estudante de Direito na Casa Legislativa e isso também me ajuda na minha formação profissional. Então tem sido um ponto bastante positivo. Outra coisa também é a minha noção até mesmo de cidadania, uma noção mais humanitária, social, digamos assim. Porque o tempo todo eu estive acompanhando a política de Ceará-Mirim como cidadã. Meu pai, Renato Martins, foi vereador, foi presidente da Câmara na legislatura passada, mas não é a mesma coisa. A gente acompanha de longe, a gente realmente tem algumas informações privilegiadas do posicionamento dele, digamos assim, mas quando a gente está lá é diferente. A gente tem que mostrar para que veio, a gente tem que mostrar a nossa capacidade, as pessoas que votaram em mim confiaram realmente no meu trabalho. E é isso, dia após dia a gente tenta se superar com isso, com a expectativa das pessoas, e ao mesmo tempo vendo o que a gente pode fazer. Às vezes são coisas mínimas para a gente ali na nossa função, mas que significam muito para outras pessoas, e eu acho que isso é muito gratificante. Olha, a vereadora Renata diz uma coisa interessante, né? Ela é jovem, né? Como inexperiente, digamos, como outros colegas e outros colegas que tem lá na Câmara de primeiro mandato. E aí, Renata, vamos pontuar algumas coisas desse primeiro ano, né, dessa legislatura. A Câmara teve uma produção legislativa muito grande, houve uma prestação disso no final do ano pelo presidente, cada vereador também tem um resumo da sua produção, enquanto isso aí é muito importante. Agora, a pergunta que a gente quer colocar para ver a sua opinião, desta produção legislativa em favor de Ceará-Mirim, de vários segmentos, porque foram muitos projetos de lei, foram muitos requerimentos, moções, etc. Aí a pergunta é a seguinte: houve uma reciprocidade, houve um feedback do Poder Executivo para atender a essa demanda? Porque o vereador está na ponta, o vereador está escutando e transforma esses pedidos, esses anseios, e vocês lá apresentam uma série de processos como requerimento, etc. e tal. Em contrapartida, o Executivo funcionou à altura para que essa demanda fosse atendida, ou, na sua opinião, ainda falta muito dessa resposta do Executivo a esses anseios, que é da sociedade, que vocês são o elo de ligação e de pedidos? Olha, Irã, eu realmente acho que você estava assistindo a sessão e me perguntou isso de forma bem pertinente, olha, porque eu acabei de tocar nesse assunto lá. Pois, por incrível que pareça. Então, olha, a gente não combinou isso aqui. Não foi combinado, né? Eu não assisti a parte da sessão que ela estava falando, tá certo? Então, é para você ver como é, porque está aqui na pauta, né, para a gente ver. Pois é, uma coincidência, viu? Porque eu acabei, nesse momento, sair de lá, vim para cá com esse assunto na ponta da língua. Assim, eu realmente, como eu disse há pouco lá, eu acredito bastante no comprometimento dos vereadores. É a questão da, como eu falei agora há pouco aqui, é credibilidade, é você realmente passar a imagem de que está trabalhando com probidade, de que está trabalhando com seriedade, e eu acredito que todos os vereadores ali têm se esforçado para isso, têm se esforçado para passar uma imagem positiva da nossa Câmara, que tem brilhado realmente lá fora, tem sido exemplo, né? As pessoas chegam para a gente e realmente reconhecem a produção da Câmara está sendo
realmente recorde, digamos assim. O presidente até apresentou números que eu não tenho agora. E ele também fez um levantamento, com a licença, né, da palavra, falar do presidente Ronaldo. No fim do ano passado, ele fez um levantamento da quantidade de requerimentos, de indicações feitas pelos vereadores e a contrapartida do governo. E realmente isso ficou bastante a desejar, ficou muito a desejar, mas eu acho que esses dados são importantes para a gente aferir, comparar realmente, mas não são imprescindíveis, porque, de fato, Irã, é complicado falar um pouco sobre isso, quem sou eu para falar sobre isso, mas a gente vê que a materialização do anseio popular justamente é a voz da Câmara, através de requerimentos, indicações, projetos de lei, e você pare e olhe se as necessidades da população, tirando essa parte burocrática da Câmara, está sendo atendida. No meu ponto de vista, a meu ver, está deixando a desejar e a população está sentindo. Não só no âmbito da Câmara, mas a população mesmo pode perceber. A presidente da ACLA está dizendo o seguinte, Joventina Simões: um forte abraço para a jovem colega, vereadora Renata Martins, cuja admiração é recíproca. Um abraço, Joventina. Muito carinho por você. Professor Anderson diz o seguinte: a vereadora Renata faz parte de uma nova geração de políticos. Como ela vê, aí eu acho que é uma pergunta, como ela vê a situação tão deprimente da nossa política? É uma pergunta. E se ela vai apoiar políticos que estão envolvidos em escândalos? Abraço, vereadora Ira. Aproveita e já manda ver isso aqui. Um abraço, Anderson, né? Anderson, obrigada aí por estar acompanhando, realmente. E, assim, você tocou num ponto bastante importante, Anderson, que é essa questão do descrédito, né, da política, da gente realmente tentar ser uma geração um pouco diferente, mas inserida num cenário político realmente bastante fragilizado, ainda mais face a essas operações e tudo mais que estão acontecendo em âmbito nacional. Eu vou dizer que é complicado. Tem sido complicado no início, a gente até sente um pouquinho de, meu Deus, olha que peso eu ter que dizer aqui na minha sala de aula que eu sou vereadora. Então você pensa um pouquinho nisso, de verdade. Mas eu fui amadurecendo, como eu disse, eu pude crescer pessoalmente durante esse ano que passou. E eu tenho percebido que a gente não tem que encarar dessa forma. A gente realmente tem que assumir a nossa posição, assumir e honrar o que nos foi confiado, né? E justamente a gente está aí porque se a gente deixar a política ser dominada pelos maus, realmente o cenário nunca vai mudar. Realmente, sempre a política vai estar em descrédito. Mas quando a gente realmente encara, assume a obrigação de bater de frente com isso aí, mostrar que tem gente que realmente quer trabalhar, eu acho que é importante, eu acho que é válido, e hoje eu estou imbuída disso aí, de mostrar que, apesar de muitas coisas ruins que têm acontecido, da gente olhar e sentir que não pode confiar mais em ninguém, tem gente, sim, que está lutando, que está nadando contra a correnteza. E eu não falo só de Ceará-Mirim, não, eu falo em geral. Tem muita gente realmente lutando contra isso, querendo se mostrar, confia aqui, a gente está tentando fazer. Acontece que, realmente, às vezes, essas pessoas não têm tanta voz, mas que tem. Carlos Henrique, por exemplo, está dizendo: boa noite, Irã, um alô para essa jovem vereadora, bastante atuante e muito inteligente. Carlos Henrique. Abraço, Carlos, que eu conheço há muito tempo, gosto demais. Vereadora Renata, o tempo voa, a gente vai ver se vai fluir aqui mais rápido. Ainda em relação ao ano passado, porque se teve uma Câmara bastante renovada, né? Eu acho que voltaram 3, né, no máximo, 4. 3 votaram, então uma renovação de 97%, interessante, uma gestão nova. Você crê, Renata, vereadora Renata, que o relacionamento no início de tudo, né, do ano passado e tal, mais do Poder Executivo em relação ao Legislativo, atrapalhou um pouco? Ceará-Mirim ficou muito a desejar, ficou pelo meio do caminho alguns projetos, em algumas ações, em razão desse diálogo que não foi muito bom do Poder Executivo com o Legislativo. Você acha que foi prejudicial a Ceará-Mirim a falta do diálogo, do entendimento já o ano passado, para que fluísse mais as coisas? Irã, assim, como eu gosto muito de falar, realmente a gente não trabalha sozinho. O Legislativo não trabalha sozinho, o Executivo não trabalha sozinho. Se a gente não der as mãos, como é que a coisa vai funcionar?
Você sabe que o processo legislativo, por exemplo, passa pela Casa Legislativa, vai para o prefeito, vai para o chefe do executivo, né? E assim, então as coisas não caminham realmente se não houver diálogo. Então eu não posso dizer a você uma situação concreta em que Ceará-Mirim tenha ficado para trás, eu não posso apontar nesse momento que determinado prejuízo foi em razão disso, porque eu realmente posso correr o risco de ser injusta. Mas eu acredito que sem diálogo as coisas não funcionam. E que as pessoas percebem isso, tanto percebem que hoje você vê claramente que a mente das pessoas está abrindo, a mente do governo, digamos assim, se eu posso falar em mente do governo, se o pensamento do governo está mudando em relação a isso. Porque sozinho a gente não faz nada. Apesar de acreditar que dentro das suas atribuições as pessoas buscam o melhor sempre. Mas eu realmente acredito que a falta dessa dialogicidade, né, dessa realmente diálogo, dessa dinâmica entre os poderes, realmente pode prejudicar a nossa cidade. Ainda só para terminar o ano passado, né, duas questões. Por exemplo, que foi muito criticada o ano passado e que me parece está iniciando 2018 com o mesmo direcionamento. A questão da educação foi muito criticada o ano passado. Quando eu digo a questão do prejuízo, é em função da falta desses entendimentos, e a educação foi notório. O Ceará-Mirim todo percebeu que houve muito imbróglio, houve muita coisa, enfim. E outra coisa que você comentasse sobre essa questão da educação, como é que você viu o ano passado, e a questão da SEI, que foi instalada como prova de que o poder legislativo, o Ceará-Mirim, opa, agora a gente vai ter e tal. E isso faz, tudo o que está acontecendo hoje também faz parte. Como é que você viu a questão da SEI instaurada, essa questão da educação? Tudo isso não foi em função dessa falta de diálogo que eu mencionei lá atrás? Não, com certeza, Irã. É diálogo e transparência. Eu gosto bastante de falar. Diálogo e transparência. O que é uma administração correta, baseada na retidão, se não tiver realmente essa transparência. E aí não entra só o diálogo com a Câmara, entra o diálogo, se assim a gente pode dizer, com a população, para que a população tenha acesso realmente aos passos, né, da gestão, do Poder Executivo e tudo mais. Quanto a essa celeuma, né, que a gente tem, eu realmente posso dizer que a SEI instaurada, por exemplo, se deu em virtude do caos que estava a educação. Se a gente olha para aqui, para uma seara, e vê que está deficitária, que vê que está uma situação caótica, a gente vai atrás dos motivos, realmente. Então, parecia incoerente, como parece muitas vezes até hoje, que se queira passar por cima de estruturas basilares, como, por exemplo, uma boa estrutura na escola, a presença de professores de todas as matérias, para se implantar tecnologias de última geração, de ponta. Certo, todo mundo quer que Ceará-Mirim seja como um país de primeiro mundo, que a educação de Ceará-Mirim seja correspondente a um país de primeiro mundo. Não pense que não. Nós queremos, todo mundo quer. Mas a gente sabe que certas coisas só são atingidas, que a gente só alcança certas metas a passo de formiga. Infelizmente é assim. E como é que a gente consegue, Irã? Resolvendo, reparando esses pequenos pontos, transporte escolar, merenda, professor em sala de aula, isso é imprescindível. É imprescindível até porque, para levar o aluno para dentro da sala de aula, você, infelizmente, hoje ainda precisa de certos atrativos. Porque muito aluno não tem, por exemplo, comida em casa. E ele vai para a escola atrás da merenda. Então, quando falta merenda, o que mais prende esse aluno dentro de sala de aula? Nem o que realmente queria estudar fica. Porque é complicado. Saco vazio não fica em pé, como dizem, né? E como esse, tantos outros problemas que a gente enfrentou aí. E aí realmente foi averiguar, que muito vereador fala, a função do vereador é pedir, não só pedir, mas a gente fiscalizar. Principalmente, essa eu diria que é a mais importante função do Poder Legislativo. Então, quando a gente percebe que está faltando aqui, a gente vai atrás, entende? A gente vai realmente buscar entender, buscar alguma melhoria para isso. Vereadora Renata, aí esse assunto eu assisti ainda há pouco. Tem um projeto tramitando lá na casa que é em relação a contrato. Isso é uma prática corriqueira na política nacional. Né? Os chefes de poderes executivos, isso em prefeituras, em governo de estado, manda para as casas legislativas pedido de autorização para contratar. E, às vezes, pede em regime de urgência, como é o caso da matéria que tem lá agora, um projeto que parece que quinta-feira foi dispensada a tramitação de urgência,
Aí eu diria, e onde é que anda o concurso público? Onde é que anda o planejamento estratégico da gestão que não chega? E passa a impressão, essa que é, infelizmente, a realidade nua e crua, de que o empreguismo, para beneficiar membros do governo com indicação disso e daquilo, por que não se faz um concurso público? Por que não se planeja? E aí vem um contrato, se pede urgência, enfim, isso é uma prática que, lamentavelmente, vem de muitos governos, né, Renata? Olha, Irã, eu acho que você estava assim ouvindo a sessão, viu? Foi um ponto que foi tocado na sessão também, que é essa falta de planejamento, inclusive em relação a esse projeto. A gente, questões burocráticas que eu acho que não cabem aqui, mas que mostram realmente a falta de planejamento do governo. Esse projeto, se era para ser aprovado em urgência, ele foi tirado semana passada para fazer reparos que não aconteceram. Mas, realmente, tem se buscado um diálogo com o procurador do município, com o assessor jurídico, e a gente realmente está tentando realmente fazer tudo conforme a lei, nos conformes. Mas nos foi dito que o concurso vai sair. Eu realmente não posso assegurar, eu realmente estou tão por fora nesse sentido quanto você, mas... Foi dito por quem? Foi dito isso, foi dito pelo assessor jurídico, que ele, numa conversa até realmente uma reunião, mas disse que o concurso tem que sair esse ano. Ele mesmo percebeu isso. Então, assim... Menos mal. Menos mal. Mas a falta de planejamento é algo que a gente tem tocado bastante em relação a isso, em relação a tantas outras coisas, mas na educação realmente é bem deprimente, porque a educação, o tempo se perde e não volta mais, né? Tipo, ano passado, por exemplo, a secretária esteve na Câmara, foi convocada, esteve na Câmara, a secretária de Educação, Cleoneide, e disse, naquela época que estava faltando professores, diariamente, por exemplo, eu recebia mensagens com essas denúncias, com essas queixas de que em escola X estava faltando professor de geografia, já em outra escola, 2 professores de artes e ciências, assim, um exemplo, mas diariamente eu tinha essas reclamações. E aí, quando a secretária esteve na Câmara, ela assegurou que o ano de 2017, que esse tempo perdido da educação de 2017 seria reposto, de preferência ainda no ano passado. Então, o que a gente vê é que isso vai ser quase impossível de acontecer, porque esse ano mesmo a gente já começa com alguns déficits. Verdade. Entendeu? Então, a gente, além de ter que recuperar 2017, a gente corre o risco de ter que recuperar 2018. Você já observa, porque com o Renato tem que ser 1h30, 2 horas de programa. Ela chegou já para meia hora, né, Joab? Então, a gente precisaria de mais tempo. E estamos indo embora. Nós temos 3 minutos. Vamos ver se a gente agora é um pouco mais sucinto. Vai no compromisso e volta aqui, porque tem muitos temas que a gente não vai poder abordar aqui. Essa mudança de relacionamento entre o executivo e o poder legislativo, corre o risco de se ter um anexo na Câmara ou não? Você não vê isso? Eu temo, mas eu não posso falar pelos outros. Eu não posso dizer aqui que o que vai acontecer é realmente um puxadinho, como gostam de falar. Eu realmente não posso dizer, porque eu acho que cada um é responsável pelas suas atitudes, cada um tem a consciência realmente do seu papel. Mas é algo que a gente deve temer, sim. Porque, como a gente disse, o diálogo é importante, mas as alianças talvez... E sem subserviência, eu acho, né? Justamente, eu acho que, na verdade, as pessoas podem se entender, se afinar, entrar ali numa consonância, mas a gente sempre com responsabilidade, com a consciência de que a gente está ali realmente exercendo um papel independente, num poder independente. Olha aqui, Joana Dark está dizendo show de bola, e Jeta, lá em Maracajá, está dizendo boa noite a todos, parabéns, Irã, pelo programa e a vereadora pela desenvoltura e coragem. Olha aí, abraço, Jeta, pessoal. Esse exemplo a gente precisa ter aí em Macharanguape, viu, Jeta? Vamos lá aqui, o tempo está indo embora. Vereadora Renata, esse projeto Internet para Todos, que os prefeitos ontem assinaram em Brasília, como é que você vê isso, né, que vai... chegar nos mais longínquos recantos. A internet chegando na escola, nos postos de saúde, nas comunidades rurais, a cidadania e essa transparência da qual você citou vai ser melhor para que a população acompanhe e fiscalize mais esses atos todos? Na verdade, eu vejo com bons olhos. Eu acho que, se a gente está num processo de evolução, a gente tem que incluir justamente, todo mundo faz parte de um processo de realmente buscar melhorias, de buscar novas tecnologias na medida do possível e com responsabilidade. Então, eu gosto bastante disso, porque leva a internet e leva a nova informação, até tardiamente, eu diria, a lugares que a gente realmente não imagina, né? Aqui tão perto e sem essa conexão tão necessária com o mundo. Então, vejo com bons olhos, mas faça ressalva da responsabilidade.
Rapidinho essa, que está indo embora mesmo, meu Deus do céu. 2018, ano de eleição. Ceará-Mirim, já dá para eleger um deputado estadual e a gente lutar por uma vaga na Câmara Federal. Qual é a sua opinião? Porque a gente ainda tinha uma série de coisas para colocar, mas fica para outro programa. O compromisso aqui de você voltar. Apenas a sua opinião. Está na hora de Ceará-Mirim recuperar a cadeira da Assembleia Legislativa? Com certeza, isso é algo que a gente vem ouvindo há muito tempo, vem ansiando há muito tempo por esse cidadão ceará-mirinense que vai assumir a cadeira e lutar por nós lá. E eu acho que é possível sim, é possível desde que as pessoas realmente pensem na cidade, deixem questões pessoais, pequenas querelas de lado. Eu acho que a gente tem capacidade sim, a gente é um grande colégio eleitoral, tem elegido muitas vezes pessoas de fora que lutam por a gente, mas talvez, se fosse um cidadão ceará-mirinense, a gente estaria em outra situação, né? Muito bem, e aí, como diz o seu tio Glaucio, a gente só não teria o farelo, teria a fatia do bolo. Olha aí. Ô, vereadora, só para terminar, Carlos Henrique volta a dizer, com certeza ela é uma prova de uma oposição que não é fraca, como afirmou um vereador depois que a vereadora Renata saiu. Emílio, parabéns, vereadora, mandou bem, você é preparada para o que diz, para o que fala. Glaucio Tavares, olha lá, fui falar. Um grande abraço para a vereadora. 30 segundos com os nossos... A Glauciane? Ah, Glauciane, a mãe coruja, tá muito corujando. Bem. 30 segundos com os nossos agradecimentos e já o convite reiterado para voltar aqui, porque tem outros assuntos. E quando a gente fala assim com um político novo desse tipo, é muito legal. 30 segundos, vereadora, nosso muito obrigado. Agradeço demais, Irã, o convite novamente, né? Agradeço a Joab, a Irã também ali. Agradeço aos ouvintes, né, pela atenção e quero disponibilizar meu mandato. Quem quiser entrar em contato pelo Facebook, redes sociais, tem o Instagram também, vereadora Renata, acho que 96. Podem entrar em contato, eu acho que, como é importante o diálogo entre a Prefeitura e a Câmara, também entre o vereador e a população. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, estou disponível. Muito bem, olha lá, Carlos Henrique, essas pessoas só aparecem de 4 em 4 anos. Aí Murilo, você agora, eu vou ler o que você está botando aqui, agora você precisa vir aqui, viu? Essa semana mais não, porque a gente está cheio, né, e tal, mas a outra semana vamos combinar um dia. Murilo diz o seguinte, parabéns à vereadora Renata pela grata surpresa de representar literalmente o novo na política do nosso município, não só pela juventude, mas pela coragem de realmente fazer o que muitos não tiveram a postura moral de realizar antes, principalmente pelo belo exemplo de ética, coerência e respeito pelo mandato que o povo lhe conferiu. Então, agradeço a Murilo Araújo. Agradeço demais, Murilo, que eu tive a oportunidade já de conversar, bater um papo, trocar uma ideia. Agradeço muito, muito mesmo. Muito bem, a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos e a todas. Amanhã, se Deus quiser, cá estaremos de volta para mais um da redação. Amanhã é dia da gente levar a notícia para o Rio Grande do Norte, Ceará-Mirim, no programa Panorama do RN. Boa noite, obrigado Joab aqui pela presença, Iranjuí na técnica, e aí na Litoral FM com Jackson hoje fazendo a conexão. Boa noite.